Boa noite, Ruth. Quanto tempo, Carla? Boa noite. Estão me ouvindo? Conseguindo me ouvir? Saudade de você, Ruth, tá sumida. Boa noite. Vamos para mais uma aula. Boa noite, Carla. Isso. Muito obrigada, gente. Vamos aguardar o Instagram, ele está notificando. E daqui a pouco nós vamos começar com mais uma aula falando sobre conexões. A conexão que ela nos ajuda, né, a impulsionar o nosso propósito. Raquel chegou. Convidar a Raquel. Sim, Carla, é um excelente tema mesmo, tendo em vista que muitas pessoas se sabotam, rompem relacionamentos, né, por conta de não gerir os problemas que estão relacionados às conexões mesmas, né? Rompem relacionamentos de anos e sabendo que são as pessoas que nos levam para o nosso propósito, para o nosso destino. Vamos seguida, Raquel, boa noite. Eu não estou conseguindo te Boa ouvir, noite, Raquel. Márcia. Boa noite a todas que estão entrando aí. Não tá me ouvindo? Deixa eu ver se é o meu fone que está virado. Leninha, boa noite. Melhorou? Tá me ouvindo agora? Ainda não estou te ouvindo, não. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Tenta tirar o Será que é meu fone. fone que Fazer sem está o fone. pedindo outro? Boa noite. Também não. E Deixa eu agora? ver aqui se eu consigo. Ah, tá. Eu A que não estou Carla ouvindo a tá Raquel. ouvindo. A As Ruth meninas, falou que está ouvindo nós ô duas. dó. Ô dó. Deixa eu ver como que tá aqui para A Carla você. também falou que tá ouvindo. Leninha falar que está Gente, também essas ouvindo. tecnologias são Mas a alguém, benção. gente, não está conseguindo ouvir? Você quer A tentar entrar de Glória. novo, Raquel? Você quer chamar de novo? Encerrar Vou sair e e entrar abrir a então. live de novo? Que Você não quer tô que te eu ouvindo. chame? Eu não entendi. Deixa eu trocar de fone aqui, calma aí. Vamos ver aqui se eu consigo resolver. Tá. Tentei colocar um sem fio aqui, Boa noite, para ficar melhor. Magnólia. Boa noite, Ruth. Boa noite, Carlinha. Como está a baby? Leninha, boa noite. Deixa eu desconectar o Bluetooth. Ah, Carlinha tá com um pacotinho agora. agora eu tô te ouvindo, Raquel. Ô, É, Luta, o era o seu fone, fone, amada? você está me ouvindo, tem que ver o que aconteceu. Deixa eu pegar ele aqui, caiu no chão. O fone não É quer deixar a verdade. gente chique. E aí, Ô, Lu. Raquel, o pessoal está esperando aí, ansioso, tema maravilhoso de conexões, falando sobre conexões, né, a todo momento. Então, gente, sim, é algo que
na atualidade, né, no tempo que nós estamos vivendo, falta muito essa questão da conexão. É, a gente aqui que trabalha nessa área de mesa posta, né, a gente trabalha muito essa questão da conexão, que a mesa traz esse sentimento, né, de pertencimento a um grupo, de conexão entre as pessoas que ali estão, mas a conexão vai muito além, né, do âmbito familiar, porque não é conexão entre aqueles que você conhece, mas é você aprender a fazer conexão com aqueles também que estão fora ali da sua zona de conforto, né? E hoje se fala muito sobre essa questão da conexão, porque é uma dificuldade que as pessoas estão tendo, principalmente na pós-pandemia. As pessoas estão com muita dificuldade de se relacionar, porque o relacionamento vem através da conexão, quando nós nos conectamos com outra pessoa, né, começamos a interagir e ali nasce um relacionamento, né, com outras pessoas. E isso está muito difícil, principalmente agora, né, na pós-pandemia. Inclusive, psicólogos e psicanalistas falam muito sobre essa temática, né? Abordam muito essa temática por conta da dificuldade que as pessoas estão tendo de se conectar, né, de se relacionar. Então, abordado muito esse assunto na nossa atualidade. E o tema muito pertinente, né, caiu como luva nesse período que nós estamos vivendo, a questão da conexão, e o tema que nós colocamos foi repelente ou atraente? Por que esse tema, né? Tem gente que colocou lá, nossa, muito interessante esse tema, né? Não é repelente de mosquito, não, mas é uma forma, sim, que infelizmente nós também fazemos de repelir, ao invés de atrair, acabamos repelindo as pessoas, e isso está acontecendo muito em relação à pós-pandemia. Isso está sendo tratado principalmente dentro de clínicas com as pessoas. Olha que coisa triste, né? As pessoas, por conta de traumas e outras circunstâncias, estão se repelindo, né? Ao invés de ter conexão, de ter aquela fluidez, de conseguir se relacionar uns com os outros. Eu trouxe até um momento pedagógico aqui. Peguei aqui dois imãs de geladeira, a Torre Eiffel e a Torre de Pisa, para mostrar que nós é como se nós fôssemos imãs, né? Fomos feitos por Deus para sermos assim, para atrairmos uns aos outros, porque nós fomos feitos para nos relacionar. Esse foi o propósito, né, da criação, o Senhor ter relacionamento conosco, e nós temos relacionamento uns com os outros, né? Mas muitas vezes o imã, eu tentei quebrar um aqui, mas não consegui quebrar não, para mostrar na prática como funciona o imã quebrado. Quando ele se quebra, a gente não consegue juntar eles novamente, porque eles começam a se repelir. A gente não consegue encaixar eles novamente a forma original que eles eram. Mas olha que interessante, quando eles são quebrados, ele passa a ser mais ímãs, ou seja, eles começam a ter uma força de atração, né? Mesmo pequenos pedaços, eles começam a atrair objetos metálicos e tal, mas eles começam a atrair, viram outros ímãs. Então, eu achei muito interessante quando eu comecei a estudar sobre essa temática do rapport, que nós vamos falar daqui a pouquinho, com o imã, a relação com o imã. Nós fomos feitos para nos relacionar. E o imã foi feito para atrair. Então, essa ligação conosco do imã, mas quando ele se quebra, boa noite, Graciele, seja bem-vinda. Quando ele se quebra, muitas das vezes a conexão é quebrada por N fatores, eles começam a se repelir. Mas, quando entendemos a funcionalidade, como funciona o ímã, né, ao invés dele ter se destruído, foram criados outros ímãs, ou seja, outras possibilidades de conexão. Então, assim somos nós, seres humanos. Muitas vezes a gente
por alguma circunstância, por algum problema, por uma dor, enfim, N razões, traumas, enfim, nós quebramos conexões, mas nós podemos reverter, né, ressignificar essa situação e criar novas conexões. O tema que nós vamos falar agora, que é sobre o rapport, que ele é utilizado inclusive no meio empresarial, né, no meio corporativo, porque é algo muito necessário. Né? Como eu, Raquel, vou oferecer um produto, um serviço, se eu não consigo me conectar com o meu cliente, se eu não consigo me conectar com aquela pessoa que precisa ter uma dor sanada? No meu caso, eu trabalho com mesa aposta, gestão de tempo. Que dor que eu vou sanar? Vou procurar sanar com esse meu serviço. Às vezes é uma falta de conexão dentro de um lar. Outra situação, a pessoa não consegue gerenciar, organizar a sua vida, a sua rotina e está vivendo um caos. Então eu tenho que procurar saber qual é a dor daquela pessoa. Ou seja, é como na Libras, né, que a gente usa esse sinal aqui para você dizer que você está sentindo o que a outra pessoa está sentindo, ou seja, você procura sentir o que a outra pessoa está sentindo para você oferecer um produto e ali ela cria uma conexão. E através dessa conexão, você consegue influenciar esta pessoa. Às vezes ela nem precisava de um determinado produto ou de um determinado serviço, mas porque ela criou uma conexão com você, que você entendeu a dor dela ou a necessidade dela, que ela cria um vínculo com você, que ela quer saber sobre esse produto, sobre esse serviço, e ela quer comprar esse serviço ou esse produto, porque você criou uma conexão. Então é por isso que hoje o meio corporativo, o meio empreendedor, usa muito esse rapport, né? É uma palavra de origem francesa, que quer dizer ligação ou atrair. Né? Então você cria, é um poder tão grande que você cria, além de um vínculo, uma influência sobre a outra pessoa e ela sequer percebe. Né? São táticas, métodos que são usados e a pessoa sequer percebe que ela está Hein, sendo influenciada. eu tô Mas vendo isso que tem pode ser, muitas pode meninas falar. aí, casa home, né? Algumas empreendedoras. Fica a dica aqui. Por exemplo, eu entrei numa loja esses dias procurando né, uma roupa e a menina que me atendeu, ela nem nos meus olhos Sim, olhou. Então, quando você não olha, no olhos não existe uma conexão já ali. quebrou a Então, conexão, ela não olhou nos meus olhos e, ao mesmo tempo, ela já estava foi comigo quebrado. ali, mas como ela estava vigiando a outra vendedora, parece que elas ficam ali na frente, né? A posição. Então, eu não Uhum. gerou uma conexão, então aí eu fui embora. Então, fica aí uma dica poderosa para as meninas aí, essa questão de você entrar no universo do outro, de falar, né, de se conectar com ele, de coisas que ele gosta, falar né, de assuntos triviais, que você se conecta ali, você faz a venda plenamente linda, só se conectando, entrando no universo dele. Paz, Carlos, paz, muito. Seja bem-vindo, Sim. Carlos. Pode continuar, Raquel. Bem-vindo, pessoal, que está chegando aí agora. Obrigada. Mas isso é muito sério. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito pragmática. Então, se eu for numa loja, eu já saio de casa com o que eu quero na mente. Não sei se isso acontece com outras pessoas, mas eu sou dessa forma. Eu saio com o que eu quero na mente e eu vou atrás daquilo que está na minha mente. Então, não adianta a pessoa ficar lá insistindo atrás de mim, querendo que eu leve, porque eu não vou levar. Eu quero aquilo que estava na minha mente. Se eu não encontrar, eu vou voltar para casa. Então, assim, quando a pessoa ela entende o outro, e isso acontece quem está assistindo aí que trabalha com vendas ou com produto e tal, você tem aquele cliente fiel que não te larga por nada. Você pode aumentar o preço, variar o preço, mudar de região, que aquele cliente vai atrás de você, porque você criou uma conexão tão forte com ele, né, que a influência é tão grande
que ele não vai querer comprar com outra pessoa, ele não vai querer o serviço de outra pessoa, ele vai querer você. Eu tenho exemplo do meu esposo, que ele sai daqui para ir em outra região para cortar cabelo. Ele não corta cabelo em outro lugar, é só naquele lugar. Ou seja, você fideliza clientes, E, o, né? Clientes, você fideliza e clientes, você, e né? você Então, tipo assim, pode falar. primeiro perguntar o nome, né, da pessoa, porque o nome é a coisa mais importante que o indivíduo tem. Ele considera o nome dele o mais importante. Então, quando você já aborda o É cliente identidade. com o nome dele, epa, calma aí, eu já sou diferente, já sou diferenciado. Então já fica assim, outra dica aí para quem, né, ó, Vida Caçaria já entrou, muito bom aí, uma dica poderosa para quem trabalha com pessoas, porque tudo é sobre pessoas. Sim, é exatamente isso. Tudo é sobre pessoas. Então, você quer vender um produto, mas eu preciso vender porque eu preciso de dinheiro. Não, querida, Não não vai ter pense conexão. dessa forma, porque senão, sim, fatalmente vai ir por água abaixo. Você tem que pensar de uma forma de conexão com aquele cliente que está do outro lado. Uma coisa muito interessante quando eu fiz alguns cursos na área de empreendedorismo, que trabalhava essa questão da conexão com o cliente, né? De você faz uma mesa aposta, chama ele para vir tomar um café com você e tal, o seu cliente, porque ele Sim, vai se sentir pertencente àquele universo. E quando uma pessoa se sente pertencente ali, ele não vai querer ir para outro lugar. Isso acontece também no âmbito familiar, é que a gente trabalha muito essa questão da conexão dentro de casa, porque se o ente, o filho, o esposo, enfim, se sente pertencente daquele grupo, ele não vai não vai procurar não. sanar as necessidades dele em outro Sim. lugar, porque está sendo sanado ali, né? Dentro do lar, a mesa, enfim, né? Como a gente está estudando e falando sobre essa questão da conexão e de gerar vínculos, memórias. Quando isso é gerado, ele não tem por que procurar essas coisas em outro lugar, porque vai ser sanado ali, né? E através dessa questão da conexão, você também cria parcerias, né? Quantas parcerias nós criamos através de conexões? A minha amiga que está aqui, a Magnólia mesmo, foi uma conexão maravilhosa que eu fiz, que a gente fez uma amizade, assim, aquela conexão de uma ligar para a outra, orar pela outra, e assim, de um bate-papo, que eu era aquela pessoa que rodava a feira inteira conversando com todo mundo, que eu sou dessa. Mas eu gosto de me conectar com as pessoas e aprender com as pessoas, porque não é porque eu estudo, porque eu sei de uma área, porque eu falar que eu sei de tudo. Não, eu não sei de tudo. Tem pessoas muito mais experientes que eu, muito mais preparadas do que eu e que podem me dar um norte em vários setores. Então, nós temos que ser também. Boa noite, Gervane. Prazer tê-la por aqui, do Clube Mesa Aposta Brasileira. Prazer tê-la por aqui. Então, isso é muito importante. Quando você cria conexões, você também tem aprendizado, você tem ganho. Agora, quando você é o contrário, quando você é uma pessoa repelente, né, uma pessoa que vive de cara fechada para Deus e o mundo, né, você fecha portas. Você fecha portas, você destrói pontes que poderiam te ligar e te levar a um lugar que você nem imagina, tudo aquilo ali é perdido, né? Nesse momento, e na etiqueta a gente estuda que quando você se encontra, chega num lugar, aquela impressão, se você deixar uma má impressão, é muito difícil você conseguir mudar aquela impressão que você deixou. Então a gente tem que ter muito cuidado como nós chegamos nos ambientes, seja agradável, né? Ter um bom papo, às vezes a gente não sabe como falar, mas um sorriso, gente, sorriso é tudo. Às vezes a pessoa está num dia ali terrível, passando por muitos problemas, ela já vê um sorriso, automaticamente ela vai começar a rir. Ela não sabe nem por que ela está rindo, mas ela vai rir. E isso é comprovado cientificamente, né? E chegar num ambiente que está todo mundo de cara fechada, a pessoa, coitada,
a frequência dela já vai baixar. Então, isso é muito importante, como você chegar nos ambientes para abrir portas e não fechá-las, porque nós dependemos e precisamos um dos outros para evoluirmos e crescermos. Uma criança, quando nasce, ela não sabe, é como se fosse uma esponja, um quadro em branco. Ela vai aprender, precisa de outro para ela começar a aprender, precisa dos pais para ela aprender, ter novos aprendizados, aprender a andar, aprender a falar. Então, nós precisamos um dos outros para crescermos, para evoluirmos, né? Adquirirmos conhecimento, é, crescer na área do empreendedorismo, enfim, nós precisamos uns dos outros. Através da conexão, nós vamos conseguir isso. E sermos uma pessoa que repele a outra, vai ser totalmente ao contrário. Será uma pessoa que não cresce, que não evolui, que não passa para um outro patamar, sempre está ali, né, tentando, diz que está tentando, mas não tem uma visão ampla de que ela precisa aprender a se conectar com outras pessoas. E isso, muitas das vezes, precisa ser trabalhado nessa pessoa para ela aprender, né, a se abrir para novas possibilidades. O interessante que como você falou, a conexão é uma habilidade, né? A gente precisa desenvolver essa habilidade, a gente não nasce com ela. Sim. E geralmente, as pessoas que têm dificuldade de se conectar com a outra, né? Você às vezes está no mesmo ambiente, mas você parece que não consegue uma conexão, né, com ela. Porque, na verdade, ela não teve isso lá na infância, na família dela. Ela não foi trabalhada, não foi desenvolvida isso. Ela não se conectou nem com o pai, nem com a mãe. Porque não gerou valor, não teve esse momento, né? Às vezes ela foi criada assim, sem muita aproximação, sem muita validação. Então ela cresceu sem isso produzido nela através de uma trilha, né? Uma trilha dos neurônios ali, para poder ela efetivamente criar relacionamentos. E eu já vivenciei isso ao longo da minha vida. Né, de estar com pessoas, de você viver, só que parece que a pessoa está sempre escorregando, sempre a pessoa parece que você não sabe em que terreno está pisando com a pessoa. Então, por quê? Porque na infância ela não teve essa conexão. Então, na fase adulta, dificilmente ela vai construir relacionamentos sólidos, vai construir relacionamentos de 10, 15, 20 anos, né? Porque o menor impasse, ela sabota os relacionamentos por conta de não ter essa questão da conexão. Sim, e isso, como você falou, é aprendido. E se ela não aprendeu na infância, vai ter muito trabalho agora. Sim. Então, isso precisa ser trabalhado, né? Precisa tratar, né, essas questões para conseguir aprender a ter esses vínculos, criar esses vínculos, essas conexões, para ela crescer também, porque é uma pessoa que, infelizmente, não é feliz, porque ela não consegue avançar. Ela vê todo mundo avançando, mas ela não consegue avançar. Ela não consegue caminhar, né? E não consegue também pedir socorro, porque uma pessoa que ela não consegue se conectar, ela tem também a questão do orgulho, né? Falar que acha que não precisa do outro. E, infelizmente, para essa pessoa, né, estudos, a palavra de Deus diz totalmente o contrário. Nós precisamos uns dos outros, nós fomos feitos para nos relacionar. Então, é algo que necessita ser tratado. Hoje eu estava conversando com a minha filha sobre justamente essa questão de relacionamento, né? Ela falou que uma coleguinha caiu e eu falei com ela, e qual foi a sua reação? Eu fiquei olhando, eu falei, por que você não foi lá e deu um abraço nela quando ela estava chorando? Quando você chorou na escola, que ela teve uma apresentação lá, ela não me viu, ela achou que eu não tinha ido. Olha a importância, gente, você que tem filho, a importância de você estar presente em momentos como apresentação de escola, em eventos que o seu filho está participando, porque é uma alegria que tem nessas crianças, que dá nelas, quando ela te vê lá, pai e mãe, você não tem ideia do que está criando, gerando
no seu filho. E também o contrário, né? Quando ele acha que o pai não está lá, ou seja, na cabecinha dele, ele acha que ele não é importante, né? Que ele foi deixado de lado. E isso passou pela cabecinha dela. Ela não tinha me visto, só que eu estava lá na frente. Aí quando eu fui apresentar lá o negócio que os pais tinham que apresentar, aí ela parou de chorar. Mas o que eu queria falar, teve um coleguinha lá que viu ela chorando e abraçou ela. Então, isso trouxe um conforto. Aí eu fui explicar a situação a ela. Quando você vê um coleguinha chorando, triste, vai lá, dá um abraço nele. Não precisa falar nada porque você está com vergonha, mas dá um abraço. Ela, tá bom, mamãe. Da próxima vez eu vou abraçar. Fala, muito bem, é assim que se faz. Porque a criança, ela não sabe como agir em determinadas situações. E se a gente não der uma instrução, ela vai crescer uma criança apática, Sim. fria, não vai se relacionar com as pessoas à sua volta. E a gente tem que fazer de tudo para quebrar essas crenças que às vezes vêm na cabecinha deles por conta da vergonha, da timidez. Né? A primeira infância é tudo muito novo. Então a gente tem que ir tirando também os medos, né, das crianças. E ensinar elas a se conectarem com outras crianças. Isso é muito importante, né? Na primeira infância. E para que na fase adulta não aconteça o que nós estamos falando aqui agora, da pessoa não conseguir se conectar com outras pessoas, se relacionar com outras pessoas, né? E isso é muito triste. A questão também de você se conectar através do serviço. Isso é muito, muito, muito interessante. Quando a gente serve, é muito importante. Pessoas também, já teve também reportagens sobre isso, sobre como as pessoas se sentem quando elas servem as outras, né? Às vezes você está achando que você está fazendo um bem ao outro, mas não está fazendo a você mesmo. E aquela pessoa está sendo influenciada. Outras pessoas, por verem você fazendo algo, também vão se sentir influenciadas, vão ser influenciadas por você. É outra questão que também nos abate a sociedade, né? Na questão de achar, eu não tenho estudo, eu não tenho formação, eu não tenho preparo. Eu não vou influenciar ninguém, não. Vou ficar aqui no meu cantinho e tal. Não, não. Você tem experiência, você tem algo que pode servir para outra pessoa. Então, não fica quietinha aí no seu canto, achando que vai ficar tudo guardado aí, porque você não tem conhecimento, você não estuda. Não, você tem experiência, você pode sim influenciar outra pessoa, influenciar para o bem. Porque tem dois tipos de influência, né? A influência para o bem e a influência para o mal. E para o mal, tem de sobra. Então, vamos ser boas influências, né, para aqueles que estão à nossa volta. Nós temos esse poder, independente se você tem faculdade ou não, se você tem mais abastardo ou não, mas você tem sua experiência de vida e você pode sim ajudar outra pessoa, servindo, fazendo, dando o seu melhor, fazendo aquilo que você tem natural, intrínseco em você e passar para outra pessoa. Sim, você pode influenciar outras pessoas com a sua vida, né? Aqui também fala sobre a questão da colheita para aqueles que servem. E isso é extraordinário, né? Porque quando você Sim, planta abóbora, você vai colher abóbora. Então, vai colher. o que você plantar, você vai colher. Vai colher. Então, se você planta serviço sem querer algo em troca, tá? E deixar isso bem claro, é você servir de coração. Quando você faz algo de coração, você tem a certeza que quando você precisar, quando você menos esperar também, vai aparecer alguém para te servir, porque você plantou esse serviço. Você plantou um serviço de coração para outra pessoa que estava precisando num determinado momento, ou talvez aquela pessoa até tinha como conseguir esse serviço de outra pessoa, mas você estava ali e se prontificou. Então, nesse momento, no momento que essa pessoa lembrar, né, vou construir algo, vou fazer algo exponencialmente grande, a primeira pessoa que vai vir à mente dela é você, porque Uau. você a serviu quando ela precisou. Então, isso é algo que nós precisamos ter guardado na nossa mente, né? Que nada que a gente faça
é em vão. Nada que nós fizermos para o próximo é em vão. Não é só sobre nós, mas é sobre o outro. Então, quando nós fazemos para o nosso próximo, você tenha certeza que isso vem e é aqui, é agora que vem. Não, não vai ser em outro plano, né? Que tem gente que fala que vai esperar Jesus voltar para receber a coroa. Não, meu filho, é aqui mesmo. É aqui mesmo, tá? Então não fique esperando para servir, não. Sirva agora, faça agora. Me faz Você ia falar lembrar alguma de coisa, Márcia? José, né? Te cortei. Imagina se José, lá dentro da prisão, eu não vou me relacionar com o padeiro, porque, né, ele era estudado, sabia ler. Eu não vou me relacionar porque ele está abaixo de mim, menosprezou. Imagina se ele não tivesse relacionado com o copeiro, com o padeiro, né? Aqui no livro está dizendo bem assim, quando você está na presença de qualquer pessoa, por mais simples e humilde que ela seja, assim, Não e menospreze. você a honra pela presença dela, uma chave é liberada para a sua vida. Olha só que código poderoso. Por mais simples que pareça. Então, quando Olha ele se isso, hein? relacionou com o Chocante. padeiro, com o copeiro ali, uma chave poderosa foi enviado para ele. Realmente foi. Porque quando o copeiro, que saiu lá do presídio, lá da prisão, o padeiro, a primeira pessoa que foi lembrada foi de quem? Foi José. Entendeu? Foi Então, ele. são as pessoas, gente, as Foi o que veio pessoas, à é tudo mente sobre a dele. pessoa. Então não adianta eu querer, às vezes, emocionalmente, porque as minhas emoções estão todas desalinhadas, eu vou saindo dando tiro para tudo quanto é lado, achando que são as pessoas. Não, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver. Então aí eu vou queimando pontes, eu vou fechando, cortando conexões. Então, quando a minha mensagem eu tiver que entregar algo, uma mensagem, as pessoas não vão me ouvir. Não vão me ouvir mesmo. Porque, poxa, aquela pessoa está ali sempre queimando, sempre uma pessoa difícil de lidar, sempre eu não consigo me conectar com ela. Então, quando você tiver uma mensagem para entregar, seja do seu propósito, aquilo que Deus colocou em seu coração, as pessoas elas não vão dar ouvido ao que você tem a falar. Sim, vai ficar ao vento, né? O que você falar, se você quiser entregar, né? A mensagem vai ficar ao vento. É a questão de você Sim, compreender o valor das pessoas, sim, sim. independente do nível ou classe social que elas tenham. Todos nós temos valores e nós fomos feitos para nos conectar. Uma coisa muito triste que uma vez eu presenciei, quando eu trabalhava, acho que eu estava no shopping nesse dia e conheci algumas pessoas lá, né, de classe social bem mais elevada que a minha e tal. Mas assim, me tratavam de igual para igual. A gente conversava numa boa, tenho contato com elas até hoje, pessoas maravilhosas. Adriana, beijo para você. Então, assim, são pessoas maravilhosas, mas aconteceu uma situação que uma delas chegou para mim: Raquel, aconteceu um negócio assim assado com fulano de tal. Nossa, e o pior é que eu trabalhava com a pessoa, ô, Lu, assim, assim, assado. Nossa, mas uma pessoa tão elegante assim e tal. Nossa, tratou a outra tão mal. Ou seja, naquele momento uma conexão foi quebrada, né? Então a gente fica assim, o que que você pode fazer pela outra? Nada, porque foi visto, né? Então naquele momento ali, uma conexão, um vínculo que poderia existir foi quebrado, nem chegou a ter. Esse é o cuidado que muitas vezes nós precisamos ter, Sim, da inteligência emocional, de saber usar, né, a frequência certa, no sim. momento certo, na intensidade certa, né? A gente estuda muito sobre isso e isso é falado muito hoje em dia. Então, precisamos trabalhar isso, porque você gerar uma frequência numa intensidade que no momento não era adequado, pode gerar esse tipo de transtorno e uma conexão muito boa pode ser quebrada, né? Você entender o valor das pessoas é muito importante. Não é porque você talvez tenha mais estudo, esteja numa classe social mais elevada que você pode humilhar uma pessoa por Sim, achar que ela é inferior a você.
ela não é inferior a você, querido, não é, tá? Ponha isso na sua cabecita. Então, Não é sobre entenda o ter, né? valor Não das é sobre pessoas, ter, não compreenda é o sobre valor das fazer, é pessoas. sobre ser. Quem eu sou, de Não é, fato. Eu posso ter uma casa, uma é ser. mansão, mas eu sou uma arrogante, uma mentirosa, uma, né? Então, as pessoas elas confundem muito essa questão da identidade. Então, se eu sou, cara, eu vou ser com as coisas ou sem as coisas. Está em mim. Entendeu? Então as pessoas elas Tem as confundem muito. Então eu coisas, tenho uma posição, ó, eu tenho, né? Eu exatamente. sou, né? Eu tenho uma posição, então eu vou tratar as pessoas assim. Uhum. E ali, gente, sim. Então É olhar diz as mais a pessoas por respeito cima. delas, de Não quem elas são existe de isso, gente. fato, do que da forma como as pessoas se portam lá do outro lado. Uma coisa que a gente tem que ter muito na nossa mente gravada é que se um dia eu Sim. perder tudo que eu tenho, o que que vai Quem é ficar? a Raquel? Vai ficar E quem é a Raquel, Raquel, né? não vai ficar o Quem é a restante, Raquel? né? E aí, quem é a Raquel? São os bens que eu Sim, tenho? Ou como é que é? Então, isso a gente tem que analisar e ter muito forte na nossa mente. eu Não é sou. sobre o que eu Uau. tenho, mas é sobre o que eu sou. É isso que vai permanecer. É isso que vai permanecer, não é o que eu tenho. Isso aí vai acabar com o tempo. Né? Tudo acaba com o tempo, as coisas acabam. É outra coisa que eu falo muito sobre nas palestras de mesa e tal, sobre essa questão, né, de dar muito Sim. valor aos objetos, às louças, às roupas de mesa, e esquecer de quem está em volta e quem está em torno. Quem importa é quem está ali sentando à mesa, não o que está. Os objetos que você vai colocar à mesa. Ah, mas vai quebrar. Falei, gente, põe isso tudo para usar. Depois você morre, vai vir outro usar no seu lugar. Não se preocupa, não, tá? É assim mesmo. Então a gente tem que Sim. valorizar o ser e não o ter, né? Como a gente falou, né? E, como diz aqui no livro, né? Já os poderosos são aqueles que chamam para si os resultados e não os fracassos da vida. Quando a gente fala sobre essa questão da conexão, né? Fala também da autorresponsabilidade, né? Ó vida, porque na infância eu não tive, então eu sou assim por causa daquilo outro que me aconteceu. Só que, infelizmente, para você, eu vou te dar essa notícia impactante. Seu passado não te define. Então, o que você vai fazer com o seu passado é o que vai te definir, tá? Seu passado não te define, não. É o que você vai fazer, né, em relação a isso, é que vai te definir. Então, é uma escolha. Então, quando nós temos essa autorresponsabilidade, nós vamos procurar exatamente, é o vitimismo, é o que mais nós temos hoje em dia, né? Mas eu sou assim, não consigo me conectar porque aconteceu aquilo outro, na minha família, e a gente é assim mesmo, eu sou assim, vou morrer assim, só falta falar, Gabriela. Então, infelizmente, tem muito disso, né? Dessa questão de ficar preso ao passado, não querer viver um processo de crescimento e sair uma pessoa mais forte lá na frente, que vai criar conexões através da sua vivência. Eu ouvi uma mensagem, inclusive, de várias pessoas que falava assim: aquilo que te feriu vai curar outra pessoa. Eu posso ter tido feridas no passado, mas essas feridas não vão ficar abertas em mim. Eu que escolho deixá-las abertas ou eu escolho entrar no processo de curá-las. E assim, através daquelas feridas, daquilo que me machucou no passado, Outras pessoas. eu vou ajudar no processo de cura de outras pessoas. Né? Então, a gente tem que sair exatamente dessa síndrome de Gabriela, do vitimismo, e entender, né, que nós precisamos chamar para nós a nossa responsabilidade, não transferir a responsabilidade para os outros, né? Isso é muito importante. Relacionar-se tem a ver com a verdade, com trazer, né, à mesa duas partes. Ou seja, a conexão, o relacionamento é uma via de mão dupla. Não tem como você se relacionar sem ter um outro lado, né? Então, é muito importante. Nós não, como em Gênesis diz, né, que nós não fomos feitos para viver só.
às vezes se relaciona esse texto só ao casal, mas não. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Tem também outro texto na Bíblia, Márcia, se eu não me engano, que fala muito sobre essa parte, né? Se dois estão caminhando, se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas e se aquele estiver sozinho cair, como é que faz, né? Então, pensa nisso. A conexão é algo que vai te ajudar a te levantar, vai te ajudar a te levar para um outro patamar, e você também pode ajudar, através da sua experiência de vida, a levar outra pessoa para outro patamar, né? Então, vamos pensar Raquel, sobre isso, que é muito, uma dica muito bom. poderosa aqui também, Pode por falar. exemplo, você quer se conectar a uma pessoa que você não gostaria de se conectar para poder alinhar, né? De repente promover, abrir uma porta para você se conectar com outra pessoa. Quando você chegar a relacionar-se com ela, o interessante é você falar sobre ela e não sobre você. Porque a gente vai estudando assim, a gente vai começando a observar as pessoas, o comportamento. Começa a conversar com as pessoas, de 90% da conversa é sobre ela mesma. Entendeu? É sobre ela mesma. Então, não há uma conexão quando você começa a falar 90% sobre você. As pessoas, elas estão mais... Isso aqui é um cara que... É um autor, John Maxwell. Ele é uma referência e liderança, né, no mundo. Ele fala bem assim, as pessoas, elas estão mais preocupadas com a dor de dente dela do que com a guerra, vamos supor, com a guerra lá na Ucrânia. Elas não estão nem aí, mas elas estão preocupadas com a dor de dente dela. Então, uma forma de você se conectar com as pessoas não é falando sobre você, falando sobre ela. Aí vai gerar uma conexão, elas vão se sentir importantes e sentimento de pertença também. Aí o network está pronto, está vindo. Então fica uma dica poderosa. E principalmente... Sim. E principalmente ouvi-las, né? Porque às vezes nós só queremos falar, mas e o ouvir? A gente foi feito com 2 ouvidos, né? E uma boca só. Então, o certo deveria a gente ouvir mais e falar menos. Mas, infelizmente, muitas das vezes a gente faz o contrário, o inverso, né? Escuta de menos e fala demais. E isso muitas das vezes também ajuda na questão de repelir o outro, né? Porque a outra também quer ser ouvida. Ela não quer só ficar ali ouvindo. Aí, qual vai ser a minha vez de eu também poder falar, de eu expor o meu sentimento, o que eu estou sentindo? Qual vai ser a minha vez? Só que essa vez nunca vem e a pessoa começa a não querer mais ficar perto. Quebra-se uma conexão, um vínculo que poderia ser feito ali, né? É o tema que a gente ia falar agora, né? Qual é a sua tribo, né? Deus nos colocou com a necessidade de nos relacionar. Então, para você estar inserido numa tribo, você tem que ter essas 2 vertentes. Você fala, mas também você escuta. Estávamos num momento que estava aquele falatório, aí o pessoal... Quando é que a gente fala? Eu falei, espero o pessoal respirar. Quando respirar, vocês falam, tá? Aí entra na respiração. Mas só que a respiração nunca vinha. Não sei o que rolava naquele negócio, não. Mas é dica, tá? Quando eles respirar, vocês entram. Mas nem todo mundo tem esse jogo de cintura, né? A gente brinca assim, mas é algo muito sério. Como a gente tinha falado aqui há um tempo atrás, a comunicação e o relacionamento é uma via de mão dupla, não é só uma pessoa indo, tem que ter uma outra voltando, né? Então, tem que ter esse momento de empatia. Sim, é necessário a empatia para haver conexão. Sem empatia, não vai haver conexão, infelizmente. Não vai ter aquela criação de ponte, de vínculo uma com a outra, né? E é sobre isso que a gente tanto fala no mundo corporativo. Se fala muito hoje porque está vendo essa necessidade, né? Como Márcia colocou a situação, essa aí é só uma pontinha do iceberg, né? Que
empresas estão aí indo a bancarrotas, muitas vezes por conta dessa questão de problemas de relacionamento, não só com Entre a os empresa, com o cliente, demais. mas também entre os funcionários. Eles não conseguem se entender, não conseguem se ouvir, não conseguem se relacionar. Ou seja, não tem conexão alguma. E hoje as contratações estão, já vem essa perguntinha lá, né? Quando vai para a entrevista, você é uma pessoa fácil de se relacionar? Você gosta de, né, de ouvir críticas? Então essas perguntinhas já vêm por quê? Porque as maiores dificuldades do ser humano é de não gostar de ouvir crítica, não gostar de ouvir sugestão, muitas das vezes acha que sabe Feedbacks, né? tudo, não precisa de ouvir o outro. Não gosto de E isso feedback. daí é necessário. Como que vai crescer se você não sabe aonde que você tem Sim, uma debilidade, uma dificuldade? Você precisa de um feedback. Quando se faz um evento, uma reunião, enfim, algo corporativo, no final vai ter ali uma reunião para consertar ou dar aquela limpada ali nas arestas para no próximo sim, evento ele ser melhor. Então, é necessário essa questão do feedback, é muito necessário você sim aprender, nós aprendermos a ouvir críticas, porque elas vão nos ajudar a crescer. Às vezes achamos que eu erro, então vou esconder isso, isso é um problema. Não preciso falar que eu errei. Não, nós somos humanos, né? E exato. aprendemos com nossos erros. Tem um desenho muito engraçado, inclusive, que a professora fala, né? Vão, errem, cometam erros, porque são crianças na escola que elas vão aprender com os erros. Se elas nunca fizeram algo, obviamente que a primeira vez não vai sair do jeito esperado. Mas com o tempo, com a prática, você vai melhorando. Então, essa é a necessidade de a gente aprender a ouvir o feedback, porque nós vamos saber aonde nós estamos errando e podemos melhorar através desse erro, porque a gente nunca perde, a gente aprende Sim, com os nossos erros, né? É, aqui, né, nesse texto aqui sobre a tribo, fala sobre a empatia de você saber qual é a linguagem do outro. Isso é muito importante, né? Eu não sei quem já leu, leia as 5 linguagens do amor que você vai entender sobre o que eu vou falar aqui neste momento, né? Você estimular ou desencorajar conexões através dessa questão, né? Das linguagens do amor, porque muitas das vezes a linguagem do amor daquela pessoa é você falar palavras de afirmação para ela. Mas para outra já não é, pode ser serviço, e a outra também talvez não seja essas duas, vão ser outras. Então, quando nós criamos vínculo e conexões, você começa a entender a linguagem do outro, aquilo que agrada. Entenda que não é sobre mim, é sempre sobre o outro. Quando a gente coloca esse entendimento, e começa a praticar isso, fica muito mais fácil ser criada essas conexões. É você entender o valor do outro, compreender o valor do outro e saber qual é a necessidade dele. É, é, Tem pessoas que necessitam sim. de ouvir um elogio. Às vezes, uma coisa simples, mas você dá um elogio. Outras, um abraço. Você não precisa falar nada, só dar um abraço, já resolveu o dia dela, só porque recebeu um abraço. Então, quando nós temos a empatia na criação de conexão, isso é muito importante. Se você não é empático, se você não entende, não procura entender a dor do outro, não se cria, não se gera uma conexão, não se gera uma ligação com o outro, né? Então, entender a linguagem do outro é fundamental. E isso é algo que não acontece só entre casais, mas é, entre pessoas mesmo, né? Relação interpessoal, né? Como eu tinha falado aqui, em empresas, entre funcionários.
por, às vezes, não ter também paciência de querer entender o outro. Então, Sim. essa empatia é E necessária, celebrar minha gente, é também. necessária, senão E as coisas eu, não né, eu andam. observo também, assim, nos grupos de WhatsApp que eu já participei da vida, que quando você coloca ali uma situação que você ganhou alguma coisa, que foi, né, que você quer comemorar com as pessoas que estão próximas a você. Só que aí as pessoas, né, elas têm uma dificuldade de comemorar, de celebrar o outro, né? Quando você celebra, você comemora, você vibra Uhum. com o que o outro recebeu, o que o outro ganhou, ali gera uma conexão. E hoje os emojis, né, entrando nessa linguagem aí, tecnológica, os emojis, eles representam, são as nossas emoções, né? Estão ali para representar as nossas emoções. Então, quando você coloca aquelas Uhum. carinhas, ali há uma conexão. Então, quando você não coloca nada, você não gera conexão. Nossa, a pessoa nunca celebra nada que eu coloco, que eu faço. Então, não há uma conexão. Então, mesmo que você celebra, vibra com o outro, que gera conexão. Então, sempre a pessoa vai lembrar, ela vai lembrar, poxa, a pessoa ali sempre está celebrando que eu posto, que eu comento, né? Que eu coloco. Então, isso também é uma forma de conexão. É porque é algo até mal entendido, mal interpretado na sociedade essa questão da empatia, de achar que você é empático, que você cria um É, vínculo com a pessoa quando ela está em sofrimento, você vai lá tem, ajudar e tal. Não, a real conexão é quando você vê ali quem está sim, perto de também. você vencendo, crescendo, né? Recebendo Sim, é. promoções e você celebrar junto com ele. Aí sim é a real empatia, porque quando nós vemos o sofrimento do outro, não é Sim. nem compaixão, é a pena, porque você fica ali, ai, meu tá sofrendo, mas você tá fazendo algo para mudar Não essa tá, é realidade da pena, pessoa? Se você é não tá pena. fazendo nada para mudar essa Não é realidade, compaixão. é pena, não é compaixão. Então, é, é algo muito mal interpretado na sociedade sobre essa questão da empatia. A empatia não é só quando o outro está sofrendo, mas também quando o outro está celebrando uma vitória, independente do tamanho dela, seja micro ou macro. Você Sim. celebrar junto, sim, você está sendo empático. Estou trazendo palavras aqui que talvez vai te entristecer, realidades, né? Mas é fato, né? Então, são coisas que são mal interpretadas e que a sociedade leva isso para frente. Inclusive, se você posta um cachorro ou alguém que foi Sim. machucado, aquilo viraliza de uma forma assim que você não aguenta mais abrir o celular porque só vê aquele negócio ali. Mas agora posta a vitória de Não vai. alguém, o É, negócio não vai exato. adiante. É só vocês pararem para observar. Não evolui. Se é a Sim. vitória do outro, Notícia ninguém quer ruim, celebrar. Mas sim. Dá, quando dá a ibope. pessoa está Dá sofrendo, ibope. só dá Manchete. meio curtida. Só dá, infelizmente. As meninas O tempo tá passou acabando, voando, eu Márcia, nem é isso vi. mesmo? Eu nem 8h55, vi. Tá muito bom. o papo tá bom. Mas um tema que é muito interessante também, a gente falar rapidinho sobre a fé para conectar que em estudos anteriores a gente falou sobre a inteligência espiritual, né? De você chegar na hora dos relacionamentos ali e você sim precisar ter fé, né? Porque Sim. amar o outro é uma escolha, né? Não é um sentimento. Outra coisa que é muito deturpado na sociedade, não é um sentimento, é uma escolha. Assim como o perdão é uma Ei, escolha. Ó, Agnes. convidado, participante. Oi. Mamãe, é por causa que eu tô com fome. Tá, vou fazer algo para você. A fome que nunca finda. Mamãe. Não sei se é aí na casa de vocês, mas mamãe, é uma fome que não acaba. Eu quero lanchinho. Tá bom, mamãe vai fazer, tá bom? Eu quero biscoito. Tá bom. Então é sobre isso também, né? Quando você quer se conectar com alguém, é uma decisão que você toma, né? Você amar o próximo, você querer criar a conexão com o próximo. Então você ter fé
para se relacionar. No empreendedorismo a gente fala muito Sim. sobre isso, né? Que você tem que arriscar. E a fé entra nisso, que você tem que arriscar, você tem que ir ter pé firme no chão, mas você tem que sim vislumbrar algo diferente, ter uma visão ampla para novos horizontes, novas possibilidades e arriscar mesmo, né? No empreendedorismo, ou você arrisca ou você fica estagnado, você não avança. E isso é na nossa vida também nos relacionamentos com amigos, né, familiares, também é dessa forma. É você arriscar criar novas conexões. Gente, Antes que eu passe do horário. printa a tela aí, ó, Você onde tem quer uma falar mais foto, alguma depois coisa, Mar? comente lá, vai estar lá no feed lá do Mulheres do Reino, comente o que você achou dessa aula, né? Ficaram as princesas aí, né? Ficaram gente aí, pessoal, né? Que eu não tô conseguindo ver, mas a Ruth e as outras pessoas também que ficaram aqui até o final. Comente o que você achou da aula, para incentivar outras pessoas, que foi o conteúdo que foi muito bom, né? E as pessoas às vezes elas sofrem porque falta o conhecimento, né? Então quando o conhecimento chega, a informação chega, vai Sim. suavizando e a pessoa vai melhorando. Sim, Vai trazendo clareza, né, e entendimento para não só para a pessoa, mas para aqueles que estão à volta dela também, né? O conhecimento traz uma libertação aí, ó, tremenda. é a primeira vez que Tira assisto. da prisão, né? Seja bem-vinda, tá? Temos- Ah, que maravilha! Obrigada. Raquel, pode ser. Printou? Ah, então tá Eu bom. printei, hein? Gente, ó, Printei. beijo no coração de Ah, a Ruth vocês, printou hein? também. Até a Boa noite, próxima. tá, gente? Tchau. Obrigadão aí pela presença de todos. Até a próxima aula.